Olá, estamos de volta dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Goiás. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato à reeleição ao governo do estado de Goiás pelo PSDB, Marconi Perillo. Tudo bem, candidato? Tudo bem. Prazer tudo aqui, viu? Prazer é meu. Marconi Perillo tem 51 anos, é casado, tem 2 filhas, nasceu em Goiânia, mas foi criado em Palmeiras de Goiás. Foi deputado estadual de 1991 até 1994, deputado federal de 94 até 98, governou o estado de Goiás por 3 mandatos, de 99 a 2002, 2003 a 2006 e o atual mandato iniciado em 2011. Foi senador da República de 2007 a 2010, quando chegou a ocupar a vice-presidência da Casa no período 2009 até 2010. Bom, nessa entrevista serão feitas 4 perguntas voltadas para o interesse dos municípios goianos. O senhor vai ter 3 minutos para responder cada uma delas e ainda um tempo de acréscimo de 1 minuto para a conclusão do raciocínio. Não será permitido de forma alguma extrapolar aí esse tempo. O detalhe importante também é que ao final serão concedidos 5 minutos para que sejam abordados temas de livre escolha sobre as propostas de governo. Lembrando que as perguntas e o tempo para respostas são os mesmos para todos os candidatos e que todos aqueles que concorrem ao governo estadual foram convidados pela AGM para participar aí dessa série de entrevistas. Apresentadas aí as normas, as regras, vamos portanto aí ao início das nossas perguntas. Candidato, sendo a saúde uma obrigação compartilhada de forma tripartite entre a União, os estados e também os municípios, e considerando a baixa capacidade dos municípios em investimentos nesta área, além do que já é exigido pela Constituição, somado aí com alto custo de manutenção de estrutura de saúde, seja, por exemplo, com a equipe do PSF, posto de saúde, de hospitais e outros, bom, qual a sua proposta para a área da saúde que atenda a demanda da população goiana e contemple também a realidade dos municípios? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui na AGM, essa instituição de altíssima credibilidade, muito bem presidida pelo presidente Cleus Maré, prefeito de Bom Jardim, coadjuvada por prefeitos de excelência também de outras regiões. Também quero cumprimentá-los pela iniciativa de realizar esta bateria de entrevistas sabatinas com os candidatos. Nós conseguimos, nesse governo, resolver o problema dos hospitais estaduais, passando a administração para as organizações sociais. Hoje, os grandes hospitais do Estado, que são do governo estadual, hospitais como HGG, UGO, CRER, UAPA, UANA, URSO, HDT materno, eles estão todos sendo bem administrados e prestando serviço de alta qualidade. Nós vamos chegar a 10 UGOs espalhados nas regiões do estado. De certa forma, nós estaremos municipalizando, regionalizando, aliás, a saúde na urgência e emergência. Em relação à regionalização, nós já começamos a construção dos ambulatórios médicos de especialidade, os AMES. Nós vamos fazer um hospital deste em cada uma das 20 regionais de saúde. Os 6 primeiros já se iniciaram. E nós vamos estudar uma alternativa para fortalecer os municípios nessa área da saúde. Nós já estamos comprando equipamentos, fazendo convênios, os mais diversos para ajudar a equipar os municípios. Porque os municípios passam por dificuldades porque quase todo o dinheiro do Brasil hoje fica em poder do governo federal. Mas uma outra iniciativa que nós queremos criar provavelmente será a contratação de um médico para todas as cidades que ainda não tem médico. Eu devo anunciar esse programa na televisão como sendo uma bandeira nossa, um compromisso nosso. Ou seja, criar uma remuneração alta para que a gente possa levar médicos para cidades que não têm condições de pagar médico. Mas nós não vamos fazer como o governo federal fez. Nós vamos recrutar médicos goianos, médicos brasileiros, que quiserem ir para o interior. É a interiorização da medicina, levar bons médicos com boa remuneração para ajudar as prefeituras. Além disso, nós vamos continuar as contrapartidas na área de saúde, contrapartidas que já estão sendo realizadas. Às vezes, não fazemos como as prefeituras precisam e merecem, mas nós estamos dando contrapartida em várias áreas e vamos continuar esses programas. Bom, nós estamos entrevistando hoje Marconi Perillo, candidato à reeleição ao governo do estado. Mais um questionamento, candidato. A lei complementar de número 63, ela dispõe sobre a participação dos municípios no ICMS, determina inclusive que no mínimo 70% da arrecadação sejam distribuídos com base no valor adicionado, ou seja, a riqueza que cada um gerou, e o restante conforme a lei estadual.
Bom, em Goiás, 85% são distribuídos com base no valor adicionado, 10% de forma igualitária, 5% com base em critério de preservação do meio ambiente, que é exatamente o ICMS ecológico. Existe, na sua visão, uma forma mais adequada para contemplar os municípios que produzem menor valor adicionado, aqueles pequenos? Essa questão do ICMS, que é distribuído aos municípios, é sempre uma questão muito polêmica. Nós temos na Secretaria da Fazenda o COINSE, que é um instrumento de aferição dos valores que devam ser repassados a cada município, e a cada ano, quando as tabelas, os índices são divulgados, a gente sempre tem muitas reclamações dos que perdem ou dos que deixam de ganhar, mas acho que o certo seria a gente buscar uma alternativa mais justa para os municípios mais necessitados. Quem sabe com a participação do governo federal. Acho que o governo federal, que é quem é dono do bolo, poderia colaborar, suplementando, complementando as rendas das pequenas prefeituras. Eu converso com os prefeitos permanentemente, sou amigo deles, e vejo a agrura, as dificuldades por que passam as prefeituras pequenas. Muitas vezes o prefeito está esperando o repasse de uma cota de fundo de participação dos municípios de 20 mil e de repente chega a 5 mil. É um desastre isso, porque não há planejamento que resista. Como é que pode um prefeito planejar uma despesa anual X e contar com uma receita anual Y, se essa receita anual chega pela metade ou um quarto? Ninguém aguenta. Muitas vezes os prefeitos fazem movimentos para fechar as prefeituras, porque as cobranças são diárias. Aliás, nem diárias, são instantâneas. Os prefeitos vivem nas cidades onde o povo está. O povo vive nas cidades, não vive no Estado, não vive na União. E o fato é que todo mundo sabe onde mora o prefeito, onde mora o vereador. Quando o calo aperta, eles vão atrás dos prefeitos. E é para cobrar tudo. Cobra coisas que são de responsabilidade das prefeituras, cobra coisas que são de responsabilidade dos governos estaduais, do governo federal. Então é uma romaria nas casas dos prefeitos. E os prefeitos acabam pagando o pato pelo que é de responsabilidade deles e pelo que não é de responsabilidade deles. Por isso é que eu sempre fui muito solidário aos municípios e aos prefeitos. Ajudo os prefeitos com obras que são de responsabilidade das prefeituras, porque eu compreendo a importância de fortalecer as prefeituras e de atender a população. Muitas cidades hoje, ou quase todas, estão com ruas já envelhecidas, com buracos, com problemas, bairros não asfaltados. E aí, mesmo não sendo obrigação minha, eu repasso recursos para recapeamento de ruas, para construção e asfaltamento de ruas, avenidas, sempre em convênio com os prefeitos, porque os prefeitos passam por muitas dificuldades. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu julgo que o importante seria a gente ter um critério mais justo. Mas isso precisa ser pactuado. A AGM é o canal ideal para buscar uma grande pactuação ou uma sugestão para que a gente possa levar ao governo federal um projeto, para que esse projeto possa significar uma melhoria das receitas para os municípios. Os prefeitos sabem administrar, os prefeitos querem fazer o melhor, porque eles querem também fazer o nome deles. O prefeito, quando é bom, ele se transforma num grande líder local. E as pessoas passam a admirá-lo, a respeitá-lo como líder. Se o prefeito não pode fazer muita coisa, ele acaba pagando um grande ônus pelo fato de não ter tido recursos para realizar aquilo que a população sonhou ou que a população espera. O nosso convidado de hoje, o candidato ao governo do Estado de Goiás, à reeleição, Marconi Perillo. Bom, os convênios entre o Estado e o município são acordos para a realização de um objetivo comum e, nesse sentido, claro, sua celebração deve ser facilitada, já que os pactuantes são os parceiros. Sua administração contemplará, de alguma forma, a desburocratização ou o fim da exigência de outros convênios para a celebração de novos convênios? Olha, nós temos que seguir o que está na lei. Claro que se nós pudermos contribuir com a desburocratização, alterando para melhor a legislação, faremos com prazer. Agora, uma garantia eu quero dar. Sendo reeleito governador, eu vou manter a relação republicana com os municípios, vou manter os convênios e vou ajudar mais ainda do que já estou ajudando as prefeituras. Esse é um compromisso que eu quero fazer. Neste ano, nós licitamos mais de 400 milhões em obras para as prefeituras, se considerarmos a AGETOP, a AGDR e a Secretaria de Saúde e a Casa Civil.
Eu pretendo, no ano que vem, no outro ano, nos próximos 2 anos, caso seja reeleito, fortalecer muito as administrações atuais que estarão encerrando seus ciclos nos municípios. Esse é um compromisso que eu quero fazer. Por quê? Porque fazendo pelas prefeituras, pelos municípios, nós estaremos fazendo direto para a população que precisa e merece ter uma qualidade de vida melhor. Candidato, estudo da Receita Federal em 2011 aponta que a arrecadação total do país foi de mais de 1,4 bilhão de reais. Desse valor, menos de 2% foram arrecadados pelos municípios, com a menor parte na arrecadação de tributos, claro, e também aí na participação das receitas compartilhadas. Os municípios têm de arcar com responsabilidades superiores à sua capacidade financeira. Qual a sua proposta para fortalecer a autonomia dos municípios enquanto entes federados? Olha, nós estamos falando em refundação do Pacto Federativo há anos. Estamos falando em mudança do Pacto Federativo, que é altamente injusto. Os municípios e os estados são os primos pobres, os patinhos feios no bolo da arrecadação federal. O senador Aécio Neves, que é o candidato a presidente que tem o nosso apoio, quando governador de Minas, defendia permanentemente, com o nosso apoio, a reorganização do Pacto Federativo, a redistribuição de receitas. Eu espero que, uma vez vencendo a eleição, ele seja o primeiro a discutir conosco, governadores e prefeitos, essa mudança, essa alteração. Não é possível mais que o governo federal concentre tudo em seu poder. É aquela velha prática e a volta da política do pires na mão. Governadores, prefeitos têm que ir a Brasília para pedir dinheiro como se estivesse pedindo esmola. Os estados são hoje muito fortes. Hoje mesmo nós tivemos a publicação das exportações goianas. Nós batemos todos os recordes. Nós temos feito o nosso dever de casa. Goiás é um estado que não leva problemas para o Brasil. Pelo contrário, ajuda com soluções. Com o crescimento do PIB muito acima da média brasileira, 3, 4 vezes mais, com a geração de empregos muito acima da média brasileira, com as exportações que a cada ano crescem mais, agora somos o primeiro no IDEB, na educação, numa demonstração do compromisso nosso com a base da sociedade, com a base das mudanças que a gente quer, que é a educação, mas o governo federal fica com o dinheiro todo. 72% de tudo que se arrecada no Brasil fica com o governo federal. E o governo federal faz as coisas mal feitas no geral. Veja bem, o que o governo federal paga para o SUS, pagar aos médicos por uma consulta, por uma internação, por um leito de UTI, é uma vergonha. E aí o que acontece? Como que o SUS paga é pouco, recai sobre os ombros dos prefeitos e dos governadores a complementação, a suplementação dessas despesas. Mas os estados e os municípios não têm mais aonde buscar, porque o dinheiro fica lá no governo federal. Então é preciso haver uma redistribuição. Na educação também, o que é passado pelos estados é ínfimo pelas despesas que nós temos. Se nós tivéssemos mais recursos, nós poderíamos com certeza pagar melhor os professores, porque nós arcamos com a despesa do piso dos professores sozinhos. Se nós tivéssemos uma ajuda maior, a gente poderia melhorar ainda mais. Agora, por exemplo, com a vinda dos royalties de pré-sal e de petróleo, nós vamos destinar 80% para a educação. E dos 80% da educação, nós vamos destinar 60% às carreiras dos professores. O que a gente percebe é o seguinte: o governo federal não tem compromisso nenhum com segurança pública, porque a Constituição determina que sejam só os estados. O compromisso com a saúde é pelas metades, porque o que se paga é muito pouco. O compromisso com a educação também é muito pequeno pelas despesas que principalmente prefeitos e governadores têm. Os recursos para infraestrutura local também são minguados. Às vezes distribuem máquinas, mas os prefeitos querem muito mais e precisam de muito mais coisas. Ao invés de doar máquina ou isso ou aquilo, o governo deveria repassar mais dinheiro através do fundo de participação, porque aí os prefeitos teriam como planejar. E uma coisa que é necessária é criar-se uma regra estável. O prefeito precisa saber quanto que ele vai receber no ano do fundo de participação, independentemente da receita. Define-se um mínimo de receita. Olha, menos do que isso, o prefeito não vai receber, porque ele organiza o planejamento dele e sabe no que é que ele pode gastar. Se vir mais, melhor. Mas ele tinha que ter pelo menos uma certeza em relação ao que ele vai receber mensalmente. Nosso convidado de hoje, candidato à reeleição, Marconi Pires. Bom, nós estamos chegando à fase final do nosso programa. Candidato, o senhor tem agora 5 minutos para tratar de temas livres relacionados às suas propostas de campanha.
Bom, os prefeitos me conhecem, tanto os prefeitos que estão na minha base, quanto os prefeitos que não estão. A relação que tive sempre foi uma relação republicana, respeitosa. Eu sempre procurei sentir as dores das dificuldades vividas pelos prefeitos. E isso não é de agora, ao longo de 30 anos de militância política, de militância na vida pública. Eu morei numa cidade do interior, uma cidade que à época era muito pequena, e eu sempre estava por ali, vendo o que estava acontecendo na prefeitura. Naquela época, por incrível que pareça, as prefeituras eram mais ricas, tinham mais dinheiro para poder investir. Hoje, a situação das prefeituras é uma situação de penúria, de muita dificuldade. Eu, como já disse aqui na entrevista, nós vamos dar ênfase cada vez maior aos municípios. Não só realizando as obras que são de responsabilidade do Estado, como a manutenção, conserva das estradas, das rodovias, que são de responsabilidade do Estado, rodovias pavimentadas e não pavimentadas. Nós vamos continuar investindo em saneamento. Agora, com o acordo e a sociedade com o governo federal, nós vamos ter condições de investir mais ainda em energia. Nós vamos continuar investindo na educação, na saúde, na segurança. Na infraestrutura, por exemplo, nós vamos começar um programa agora, caso seja reeleito, de construção de pontes. Nós temos uma programação para a construção de mais de 300 pontes no Estado, em estradas estaduais. Vamos também trabalhar o levantamento de grades das estradas, porque a prioridade desse governo foi a reconstrução rodoviária. Com as estradas reconstruídas, daqui para frente nós vamos trabalhar manutenção permanente das estradas já reconstruídas, e aí vamos partir para a construção de pontes, terceiras faixas em pontos críticos das rodovias estaduais e melhoria das rodovias estaduais não pavimentadas, levantamento de grade, melhoria dos traçados. E ao mesmo tempo nós vamos estabelecer um convênio com as prefeituras para a melhoria das estradas vicinais, que são de responsabilidade das prefeituras. Por outro lado, nós também vamos dar ênfase nos acordos e nas parcerias, nos convênios na área de saúde, porque é uma área onde as pessoas cobram, precisam, dependem muito. Quando uma pessoa, principalmente uma pessoa mais carente, mais necessitada, procura um médico, ou procura um posto de saúde, um hospital, ele procura num momento de dor, num momento de extrema fragilidade. E o que é que a gente precisa para o atendimento adequado, digno a essa pessoa? Que o hospital, o posto de saúde, atenda bem, atenda com respeito, com sensibilidade, atenda de forma humanizada. É isso que nós estamos fazendo nos nossos hospitais. Mas os prefeitos sozinhos não dão conta. Nós temos que ajudar, e eu quero reafirmar esse compromisso. Mas reafirmar também o compromisso em relação às atividades culturais, atividades de lazer, que as pessoas gostam, e os prefeitos sempre tiveram a nossa colaboração. Enfim, eu quero agradecer aos prefeitos do Estado pela maneira harmoniosa com que nos relacionamos nesses 4 anos. Quero agradecer aos prefeitos que estão nos apoiando, acreditando no nosso programa de governo, na nossa proposta, e pedir a todos um empenho especial nessa reta final agora. Faltam 25 dias para o dia da eleição, e o apoio dos prefeitos, o apoio dos companheiros é muito importante para que a gente possa ter uma boa vitória. Aproveito para pedir o voto de todos, o voto de confiança ao Aécio Neves, que, na minha opinião, está preparado para os desafios que nós teremos no Brasil daqui para frente. Nós vamos ter muitas dificuldades econômicas no Brasil daqui para frente. A gente precisa ter um presidente preparado, sintonizado com o futuro, com a modernidade, experiente e jovem, cheio de energia. Por isso é que eu apoio o Aécio. E peço o voto de confiança para o senador que nós apoiamos, que é um senador comprometido com as prefeituras, comprometido com o nosso Estado, que é o senador Vilmar Rocha. Por fim, eu peço o voto de confiança de todos para que eu continue liderando o nosso Estado em parceria e harmonia em sintonia fina com os prefeitos, com as cidades goianas. Muito obrigado a todos. Renato, chegamos ao final. Muito obrigado aqui em nome da GEM. Eu que agradeço a GEM por essa oportunidade. Bom, nós entrevistamos o candidato à reeleição ao governo do Estado de Goiás pelo PSDB, Marconi Perillo. Nós agradecemos pela participação e obrigado você também pela audiência.